Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. A gente mostra nessa edição que ainda esse ano vai ser possível sacar dinheiro no caixa dos supermercados. É uma proposta do Banco Central. Nós vamos mostrar também que os meteorologistas preveem que esse inverno será menos frio e mais seco. Isso pode ajudar na disseminação do novo coronavírus. E você confere ainda os testes desenvolvidos no Brasil que ajudam numa detecção mais rápida da Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou mais 654 mortes em 24 horas em decorrência do novo coronavírus. Com isso, o país já contabiliza 51.271 óbitos. E mais de 21 mil pessoas foram diagnosticadas com Covid-19, totalizando mais de 1.100.000 infectados. Nos últimos dias, os estados do Centro-Oeste tiveram um crescimento maior de novos casos de Covid-19. Enquanto no país o índice foi de cerca de 24%, em Goiás e Mato Grosso o aumento passa dos 60% em relação à semana anterior. Também na última semana, o número de mortes confirmadas aumentou 16,52% em todo o país. O estado com o maior crescimento de óbitos proporcionalmente foi Mato Grosso. Lá, as mortes confirmadas aumentaram 76%, passaram de 223 para 392 mortes desde a última segunda-feira. Já o Amazonas, um dos estados mais atingidos pela epidemia, registrou o menor percentual de novos óbitos nos últimos 7 dias, 6,33%. Com a confirmação de 95 novas mortes em 24 horas, o Ceará é atualmente a região onde o índice mais cresceu nesse período. São Paulo segue como o estado com mais vítimas desde o início da pandemia, com mais de 12.600 mortes. Segundo os números do governo federal, desde o início de junho, foram mais de 8.800 mortes contabilizadas pela pasta. O número mostra que houve uma desaceleração em relação a maio. Levando em consideração períodos de 22 dias nos 2 meses, a progressão do número de óbitos em razão da Covid-19 diminuiu. Em maio, o aumento foi de 232%, enquanto em junho esse número subiu 71%. E segundo o Ministério da Saúde, 483.500 pessoas seguem em acompanhamento, enquanto 571 mil brasileiros se recuperaram da Covid-19. O governo federal prorrogou por mais 15 dias a restrição para a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil. A medida tem sido adotada desde março em razão da pandemia do novo coronavírus e segue as recomendações das autoridades sanitárias. A decisão vale para o ingresso no país tanto por rodovia, via aérea e até por transporte aquaviário. As medidas de restrição para a entrada de estrangeiros no Brasil têm sido adotadas como forma de conter o avanço da doença no país. A portaria foi assinada pelos ministros da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, da Justiça, André Mendonça, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e da Saúde, Eduardo Pazuello. A medida não se aplica a brasileiros, imigrantes com residência de caráter definitivo, profissionais a serviço de organismo estrangeiro, passageiros em trânsito autorizado pelo governo brasileiro, entre outros. A portaria do governo determina ainda que o estrangeiro que descumprir a restrição pode ser responsabilizado de forma civil, administrativa e penal, e também corre o risco de ser repatriado ou deportado imediatamente. O governo de Donald Trump vai estender as restrições para imigração legal aos Estados Unidos até o fim desse ano. Inclusive, os vistos temporários usados pela indústria tecnológica serão afetados. O anúncio foi feito nesta segunda-feira e o objetivo é combater o desemprego provocado pela pandemia. Segundo declarações de um alto funcionário à imprensa, a restrição vai liberar 525 mil empregos para os americanos. A desaceleração da economia provocada pelo confinamento aumentou a taxa de desemprego de 3,5% em fevereiro para 13,3% em maio. Diante da alta do desemprego, em abril, Trump assinou um decreto para limitar por 60 dias a entrega de permissões de residência permanente. O anúncio desta segunda-feira estenderá essa limitação até 31 de dezembro e vai afetar ainda várias permissões temporárias, inclusive o visto H-1B para pessoas com talentos especiais, muito usado pela indústria tecnológica. Vamos atualizar agora o número de novos casos de coronavírus pelo mundo.
Cerca de 9 milhões e 115 mil pessoas foram contaminadas desde o início da pandemia e 472 morreram. A boa notícia, por outro lado, é que mais de 4 milhões e meio de pessoas já se recuperaram da doença. Vamos atualizar a situação de alguns países. Na China, a Comissão de Saúde informou que 22 novos casos da Covid-19 foram registrados em Pequim ontem, 9 deles importados e 13 por contaminação local. A capital do país aumentou o nível de emergência depois de detectar cerca de 240 novos casos em um mercado da região. E a Argentina bateu um novo recorde de mortes e infecções pelo novo coronavírus. Em 24 horas, foram 2.146 novos casos e 32 mortes. A quarentena no país foi imposta no dia 20 de março, mas nas regiões onde a circulação do vírus tem diminuído, as atividades retornam aos poucos. O país já registrou cerca de 45 mil casos e 1.043 mortes. O presidente do Banco Central anunciou um serviço que vai permitir sacar dinheiro em mercados e lojas. Esse sistema foi lançado em fevereiro e tem previsão para começar a funcionar mesmo em novembro. No Brasil, os consumidores precisam pagar as compras em dinheiro, usar cartões ou quitar boletos. As transferências de valores entre pessoas ou empresas com contas em diferentes bancos têm limite de horário. Mas com o Pix, essas operações poderão ser feitas pelo usuário de forma rápida e segura em qualquer dia do ano, sem limite de horário e com o dinheiro imediatamente disponível ao recebedor. É um sistema interoperável, aberto, instantâneo, e a gente entende que em algum momento mais e mais digital, até o ponto onde nós entendemos que conseguiríamos então internacionalizar e digitalizar o nosso mercado. Segundo Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, o projeto visa garantir o cumprimento das etapas e que os sistemas sejam desenvolvidos e testados para que em novembro o Pix seja lançado. Mas os detalhes e regras só serão apresentados na próxima reunião do Fórum, em agosto. O que posso adiantar é que essa facilidade visa trazer mais eficiência por meio de reutilização do dinheiro no varejo e aproveitamento dessa rede, e fomentar a competição, ampliando as opções e a capilaridade das instituições para ofertarem o saque. Além disso, tem potencial de reduzir ainda mais o custo logístico e operacional com a distribuição do numerário. Além de agregar conveniência aos consumidores, pode gerar negócios adicionais aos varejistas. A Caixa Econômica paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família que se inscreveram no programa, aqueles que têm o número do NIS terminando em 5. Para os que têm o número de identificação social com o dígito final entre 1 e 4, esses já tiveram a terceira parcela liberada e continuam podendo sacar o dinheiro. Lembrando que os benefícios não são acumulados, a pessoa receberá o que for de maior valor, Bolsa Família ou o auxílio emergencial. A Receita Federal abre daqui a pouco às 9 da manhã a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Mais de 3.300.000 contribuintes vão receber 5 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é o lote de maior valor já registrado na história. O pagamento será feito no dia 30 de junho. E para saber se você vai receber o dinheiro, você pode acessar o site receita.economia.gov.br. Lembrando que quem ainda não declarou imposto de renda tem até o dia 30 para fazer isso. O Senado deve votar hoje a PEC que adia as eleições municipais em razão da pandemia do coronavírus. O relator da proposta defende mudar o calendário eleitoral de outubro para os dias 15 e 29 de novembro. O texto deve ser submetido a 2 turnos de votação e precisa dos votos favoráveis de pelo menos 49 senadores nas 2 votações. Se aprovado, esse texto vai seguir para a Câmara. E os deputados podem votar hoje um projeto de lei que muda as regras de trânsito. A ampliação do limite para a suspensão da CNH, também tem a regra da cadeirinha e motos no corredor, são temas tratados nesse texto. A proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 teve algumas mudanças, como não permitir infrações gravíssimas para ampliar essa pontuação na carteira.
Algumas instituições estão correndo para desenvolver um teste rápido para a detecção do coronavírus. Um novo teste foi criado pelo Laboratório de Genômica Mendelix, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, os dois de São Paulo. E em Goiânia, um outro kit de diagnóstico similar está em estágio avançado de criação pela Universidade Federal de Goiás. O novo teste de São Paulo promete ser capaz de identificar a presença do vírus desde os primeiros dias de infecção. Ele também é mais simples de ser processado do que o teste usado atualmente, feito com secreção respiratória. Segundo seus desenvolvedores, o teste utiliza a saliva como amostra para o diagnóstico e fica pronto em 1 hora. A novidade ainda tem 80% de capacidade de identificar o vírus em pacientes contaminados, evitando falsos negativos, e 99% de detectar corretamente os indivíduos que não têm a doença, evitando falsos positivos. A estimativa de processamento é de 110 mil amostras por dia. O exame está à disposição de parceiros das duas instituições, como empresas que queiram testar seus funcionários. O custo previsto é de R$ 95, menos da metade de um teste RT-PCR. Por ser mais barato e ter resultados rápidos, pode ajudar a aumentar a testagem no país. Já o kit em desenvolvimento na Universidade Federal de Goiás usa amostras de material do fundo do nariz ou garganta coletadas com cotonete ou saliva. Elas são colocadas em um microchip e o resultado se dá por colorimetria. O material testado fica fluorescente se der positivo. Segundo os pesquisadores, a reação acontece em apenas 10 minutos e o teste fica pronto em menos de 2 horas. A ferramenta de diagnóstico rápido não precisa ser aplicada em laboratório equipado.